Oi, meus amigos, tudo bem? Essa é a última história da terceira temporada. Vamos aprender agora o verso para memorizar. Atos, capítulo 2, o versículo 4, diz assim: Todos ficaram cheios do Espírito Santo. A mensagem diz assim: Deus envia o Espírito Santo para nos ajudar. Pai, a minha hora está chegando. Por favor, envia-lhes o Espírito Santo para que os ajude. Vocês viram aí? Esse é Jesus. Ele sabia que a sua missão na Terra estava para terminar. Dentro de mais algumas horas, ele seria preso e levado à força depois de ser traído por um de seus discípulos. Ele seria julgado como um criminoso comum e condenado à morte. Passaria pela maior humilhação pública daquela época. Mesmo sabendo que ia passar por tudo isso, Jesus não estava preocupado com ele, mas estava preocupado com seus amigos. Jesus sabia que nenhum deles entenderia o que estava para acontecer. Jesus havia tentado muitas vezes dizer que não tinha vindo à Terra para ser rei aqui, mas foi em vão. Nenhum deles deu atenção ao que Jesus dizia. Eles estavam mais preocupados em que posição estariam no reino de Jesus. Não sei se vocês prestaram atenção no início, mas Jesus pediu ao Pai que enviasse o Espírito Santo ao mundo. E o Espírito Santo seria enviado quando Jesus retornasse para o céu. Por favor, envia-lhes o Espírito Santo para que os ajude. O Espírito Santo seria a pessoa que iria confortar, iluminar e guiar não somente os discípulos, mas também todas as pessoas que crescem em Jesus até que ele retornasse outra vez à terra. E depois dessa conversa com seu pai, ele começou a relembrar o início do seu ministério. Papai, essas madeiras vão levar para casa? Sim, filho, nós vamos levar para a carpintaria. Quando Jesus estava trabalhando como carpinteiro, ele ouviu dizer que um homem estava pregando ao povo junto à margem do Rio Jordão. Com as notícias que corriam em todos os lados sobre o mesmo assunto, Jesus percebeu que aquele pregador era a pessoa enviada por Deus para ajudar o povo a receber as boas novas do Evangelho. Aí, Jesus fez os arranjos finais, colocou de lado as ferramentas de carpinteiro, se despediu de sua família e saiu em direção ao Rio Jordão. Esse pregador que ficava à beira do Rio Jordão era João, o primo de Jesus, mas eles nunca haviam se encontrado antes. Quando Jesus chegou lá, ele se sentou e ficou ouvindo a pregação de João. João falava a respeito do Messias que estava para vir, não sabendo ele ainda que Jesus estava ali do ladinho dele. João pregava palavras de encorajamento e perdão para os pecados. Mas João também reprovava a hipocrisia. E ali no meio da multidão havia alguns hipócritas. Quando João terminou sua pregação, Jesus viu que João Batista batizava as pessoas que se arrependiam dos pecados. Aquelas pessoas que se batizavam desejavam viver uma nova vida para Deus. Só que de repente, João viu Jesus levantar-se. Olha o que Jesus fez. João Batista, eu quero ser batizado também. João Batista não quis batizar Jesus, porque ele sabia quem Jesus era. João havia orado muito para que Deus lhe mostrasse quando o Messias chegaria. E agora, Jesus estava ali, diante dele, pedindo o batismo. Como eu, um falho pecador, poderei batizar aquele que será o Salvador do mundo? Só que Jesus insistiu e João Batista o batizou. Vocês sabem por que Jesus deveria ser batizado? Isso mesmo, para deixar exemplo para nós. Assim que Jesus saiu da água do Jordão, o céu se abriu e Deus enviou o Espírito Santo em forma de uma pomba. Aí, a pomba parou em cima da cabeça de Jesus. Aí, João aceitou isso como sinal daquilo que ele havia esperado por tanto tempo. Esse sinal é de que ele havia encontrado o Messias finalmente. Depois que Jesus foi batizado, o Espírito Santo falou com ele para ficar sozinho, e Jesus foi para o deserto. E ali, Jesus ficou 40 dias em jejum. Todos aqueles 40 dias em jejum, Jesus conversava com o Pai do céu.
Aí, quando terminou os 40 dias de jejum e oração, Satanás foi ao seu encontro e começou a tentar 3 vezes. A primeira tentação foi na área da alimentação, porque Jesus estava fraquinho e com fome. E essa tentação, ele pediu que Jesus transformasse pedras em pães. Aí, na mesma hora, Jesus disse: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." A outra tentação foi sobre a autoconfiança. Satanás queria que Jesus se lançasse de uma montanha abaixo. Só que Jesus também não obedeceu. Ele deu outra resposta: "Não tentarás o Senhor teu Deus." A terceira tentação que Satanás ofereceu a Jesus foi a riqueza. Ele falou que daria toda a riqueza do mundo a Jesus se Jesus se prostrasse para ele. Mas Jesus deu outra resposta para ele: adoração somente a Deus do céu. Jesus só venceu essas tentações porque ele estava conectado com Deus. O que é que nos deixa conectados com Deus? Isso mesmo, através da oração, do culto matinal e vespertino e também no estudo da Bíblia. Depois que Jesus pensou em toda essa trajetória da vida dele, seus pensamentos voltou às horas difíceis que ele ia passar. Aí, Jesus viu que não poderia esperar mais para falar aos discípulos a respeito do Espírito Santo. E o Espírito Santo, meus amiguinhos, ele está conosco até hoje e até a volta de Jesus. O Espírito Santo está aqui para nos confortar, nos ajudar e nos guiar. O Espírito Santo é o representante de Jesus aqui na terra. E depois que Jesus morreu e foi para o céu, ele falou para os discípulos que não saíssem de Jerusalém, porque o Espírito Santo viria. E eles obedeceram. Depois de 40 dias, o Espírito Santo veio. O Espírito Santo veio em forma de vento e passou pela sala, deixando línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Depois que eles receberam o dom do Espírito Santo, todo o medo que eles tinham foi embora. Aí, eles saíram por toda a Judéia pregando as boas novas do Evangelho. Os peregrinos e estrangeiros que estavam em Jerusalém para participar da Páscoa ouviram as boas novas que os discípulos tinham para contar. E olha só que legal! O mais impressionante é que eles ouviam em seu idioma. Além de pregar, eles também curavam os doentes, expulsavam demônios e faziam muitos milagres em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo, meus amiguinhos, continua conosco. Ele está aí com você. Tudo o que temos que fazer é pedir esse maravilhoso dom e ele nos será concedido. Que história linda para terminar nossa temporada. Obrigado, Jesus, por nos enviar o Espírito Santo. A partir de hoje, vamos fazer uma coisa. Tudo que formos fazer, vamos chamar o Espírito Santo. Assim, ele nos ajudará a vencer. Eu vou fazer isso. E você? Aqui estão os nossos pedidos de oração. Não vamos esquecer de orar por ninguém, tá bom? O Mateus pediu para eu orar por ele. E eu vou orar, tá bom, Mateus? E essa é a parte que eu mais gosto, de conhecer os meus amiguinhos que passam aqui. Aqui estão eles: Emanuele, Murilo, Tiago, Melissa. Um abraço para o Mateus, o Pedro. Eles são lá de Castanhal, em Mato Grosso. Abraço também para Sara e Mateus. Um abraço para minha amiga Maria Eduarda, Esther e o meu amigo Enzo Rafael. Ele é lá de Manaus. Agora nós vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por essa história tão linda que falou sobre Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor veio aqui e ainda deixou o Espírito Santo para ficar conosco quando o Senhor foi embora. Espírito Santo, por favor, me ajude e ajude também os meus amiguinhos. Nos dê a tua paz e prepara-nos para encontrarmos com Jesus. Abençoe nossa família e também os nossos professores. Em nome de Jesus. Amém.